Capítulo 10 Ressignificar. Recebi a alta juntamente com o papel de liberação do portão do hospital, com um doloroso X marcado na opção sem RN. São pequenos detalhes como esses no dia a dia que nos fazem sentir mais perdas diárias. Uma vez, li que o luto não é apenas sobre o episódio da morte da pessoa amada, e sim sobre sentir a cada dia a falta do que poderíamos estar vivendo com ela. Pedi à minha sogra que avisasse aos parentes que estavam no saguão do hospital que não gostaríamos de ver ninguém, nem receber abraços naquele momento. Não sabia o que dizer, senti inclusive algum tipo de culpa. Quando anunciamos uma gravidez para a família, todos criam expectativas e fazem planos com um novo bebê. Além disso, queria descer de pijama e roupão, pois meu peito ainda doía e vazava. Ao chegar na casa dos meus pais e abrir a porta, avistei minha Dindateca. Ela estava lá desde que receberam a notícia, e meus pais foram para o hospital conosco. Ficara com as minhas irmãs, para não deixá-las sozinhas naquele momento. Fui na direção dela, já chorando muito. Dei um abraço forte e, em seguida, em cada uma das minhas irmãs. Só queria deitar, não tinha fome, vontade de tomar banho ou vontade de conversar, e minha barriga doía muito. Eu e o Ed pedimos para não ir para casa naquele momento. Não aguentaríamos olhar para o quartinho montado, nem para as coisinhas dela nos lugares em que deixamos. Não aguentaríamos dormir no mesmo quarto que, até algumas noites passadas, ela estava presente, bagunçando dentro da barriga, e não me deixando dormir por dor nas costelas. Então, ficamos temporariamente hospedados no quarto dos meus pais. Lá foi um cenário de muita dor para mim. Até hoje, quando entro lá, lembro de tudo o que vivemos. Noites em claro, em choros desesperados. A televisão ligada para não ficar no escuro. Pesadelos horríveis. Sensação de morte. Coração acelerava, pressão subia, ao ponto de quase ter que voltar para o hospital. Calmantes, antidepressivos. Os cheiros dos remédios já estavam impregnados em mim, e os sentia a cada transpiração. Em uma dessas noites de desespero, lembrei de um episódio durante a gravidez. Na época, acompanhava várias grávidas e vi um story de uma delas com uma música emocionante que havia feito para o seu filho. Achei a música bonita e fui escutá-la completa. Ao dar o play na música, comecei a chorar compulsivamente, sem saber o motivo. Acho que essa foi a minha única premonição, mesmo sem ter ideia do que estava por vir. Inclusive, essa era uma questão que me incomodava muito. Dizem que mãe tem sexto sentido apurado. Como eu não senti que algo ruim estava prestes a acontecer? Minha mãe pedia que eu levantasse um pouco da cama. Dizia que quem teve uma cesariana precisa caminhar e se exercitar um pouco. Mas eu respondia que as outras mães teriam um bom motivo para se exercitar, que era cuidar do bebê. Eu só tinha dor toda vez que levantava. 7 dias após a cirurgia, chegava a hora de tirar os pontos. Minha mãe ligou para o posto de saúde, explicou toda a situação e quando eu cheguei lá, a equipe já estava pronta para me atender, para que tudo fosse rápido e com o mínimo de dor possível. O problema foi que não conseguia entrar no posto de saúde, pois lá havia feito todo o meu pré-natal. Mais uma vez aquela sensação de morte me rodeava. Fiquei tonta, o coração acelerava e parecia que iria desmaiar. Meu pai me segurou e me abanou, e, um passinho de cada vez, consegui entrar e fazer a retirada dos pontos. Aquela foi a minha primeira vitória desde que deixei o hospital. Consegui sair de casa, enfrentar um medo e estar em um lugar doloroso para mim.
Depois daquilo, minha mãe ligou e marcou uma psicóloga para nós. Eu imediatamente disse que não iria, mas o Ed me convenceu que precisávamos de ajuda e poderíamos ir uma vez e ver como nos sentiríamos. Eu disse que iria por ele, mas provavelmente não falaria nada. Engano meu, pois na primeira consulta eu falei e chorei sem parar. Minha mãe entrou comigo e a doutora precisou fornecer uma caixa inteira de lenços para nós duas. Acho que na consulta ela falou 2 frases, mas ali eu vi o quanto eu estava precisando desabafar. Nas sessões seguintes, eu já ia sozinha e em seguida começamos uma terapia em casal. Deixo aqui meu agradecimento à doutora Silvia, que nos auxiliou com técnicas e temas de casa, para que tivéssemos essa visível evolução, mas também que muitas vezes sabiamente só nos escutou quando precisávamos desabafar. Acho que foi ótimo ter uma pessoa fora do ciclo familiar para ouvir sem julgamentos tudo o que o luto aflora. Entre isso, algumas coisas que eu considerava feias, entre aspas, como não querer ver crianças, não querer contato com quase ninguém, entre outras que ficou só na terapia mesmo. Através da terapia, também me surgiu a vontade de começar a escrever sobre, nas minhas redes sociais, e também começar este livro. Comecei também a acompanhar outras mães de anjo e suas histórias. Aprendi também a voltar a sorrir, ao lembrar até das coisas dolorosas para mim. Lembro que contei a ela que o Ed precisava me levar até ao banheiro, pois minha barriga doía ao me abaixar para sentar no vaso. Ficava em posições engraçadas e situações constrangedoras. Queria rir, mas me culpava. Também contei a ela do meu primeiro encontro com a Abelly, quando perguntei se ela era a sapequinha que chutava as minhas costelas. Ela pediu que eu guardasse essa palavra, sapequinha. A partir daquele momento, iríamos ressignificar tudo o que vivi, o que senti, as palavras-chave que falei ou que escutei, e criaríamos lembranças boas, não só de dor, mas de amor. Disse a ela que se voltasse no tempo teria tirado uma foto, pois preferia tê-la sem ter vontade de vê-la do que ter essa vontade sem nenhuma foto. Tinha medo de esquecer de seu rostinho com o passar dos anos e lamentava o fato de que só nós, pais, conseguimos conhecê-la a tempo. A doutora me ajudou a ressignificar todas essas questões e cada uma das que eu levava a cada sessão. Em paralelo, também começamos o rastreamento de alguma possível doença genética do casal e seguimos em acompanhamento psicológico. Para nossa felicidade, o resultado dos exames foi favorável para uma futura gravidez. Porém, ainda precisava esperar 1 ano para que a cirurgia estivesse completamente recuperada. Uma das questões muito presentes nas minhas sessões eram sobre fé. Contei à doutora que desde a missa de 7º dia da Belle não me sentia à vontade para ir à igreja. Aquele dia foi um dos piores da nossa recuperação e ainda lembro dele com bastante dor. Quando descemos do carro, vi muitos olhares de pena. Como meus pais são atuantes, muitas pessoas da comunidade e da diretoria já sabiam de toda a situação. As palavras do padre também me deixaram extremamente mal. Parecia que Deus havia me abandonado. Mesmo assim, fui nas missas sequentes, de 1 mês, 6 meses e 1 ano. Depois dessas, decidi que não frequentaria mais. Este é um assunto extremamente delicado e vejo, acompanhando algumas mães, que é diferente para cada uma. Algumas se ligam ainda mais com Deus e com sua religião, outras abandonam totalmente. No meu caso, fiquei no meio termo. Tinha 2 referências religiosas, o lugar onde frequentava e trabalhava e a igreja em que fui batizada. Decidi não ter mais vínculo religioso com nenhuma delas.
Isso porque eu humildemente entendi que, na minha visão, não sabemos exatamente como as coisas espirituais funcionam e não teria mais a convicção de pregar uma verdade absoluta, entre aspas, para alguém. Percebi que quando eu mesma precisei exercitar a minha fé, o que fiz com toda a certeza de que seria atendida, não funcionou, entre aspas. Por este motivo, hoje acredito em Deus, mas não nesse Deus gênio da lâmpada, para quem eu rezo e minhas vontades acontecem. Acredito em missão, em aprendizados das almas aqui na Terra e na hora de cada um. Escolhi continuar acreditando em um Deus grande, que não escolhe quem perde ou não um filho por rezar mais ou menos, e também que meus entes queridos estão em um lugar bom, onde um dia iremos nos reencontrar. E assim fui ressignificando cada questão difícil para mim, com a certeza que nada mais seria como antes. A partir de agora, começaria uma nova história. Com o tempo, começamos a ter coragem de mexer no enxoval da Belle e desde o primeiro momento já sabia que iria querer doá-lo por completo. A doutora me perguntou se eu não gostaria de guardá-lo para um próximo bebê, mas eu respondi que não. Na maternidade, vimos muitos recém-nascidos, sem terem nem mesmo fraldas. Achava muito egoísmo guardar tanta coisa para um possível futuro bebê, que nem sabíamos se viria, com tantas crianças precisando. Foi então que comecei o projeto Belle, onde dividia minhas angústias de mãe de anjo, escrevi este livro e fazia algumas ações sociais para mães e bebês. Neste meio tempo, ainda continuava na casa dos meus pais, o que foi extremamente positivo para a nossa evolução. Minha mãe me forçava a comer nas horas certas, tomar os remédios e ir nas consultas. Meu pai vinha toda hora ver como estávamos e fazia os contatos de alguns dindos que eu queria receber como visita. Minhas irmãs me faziam companhia e, principalmente, bolo de chocolate, para me alegrar. Assistimos séries e até mesmo o show da Sandy Júnior. Saímos para dar uma voltinha no bairro todo fim de tarde. Aos poucos, conseguíamos passar bons momentos e sorrir de novo. Com os meus novos contatos com mães na internet, conheci algumas delas que haviam ressignificado suas dores através das suas carreiras. Me inspirei nelas para mudar o propósito da minha empresa e, ao mesmo tempo, pensar em maneiras de como espalhar a minha mensagem para o mundo. Afinal, agora eu teria muita bagagem para compartilhar. Isso também me deu ânimo para voltar para casa e começar meus novos projetos. E assim eu fiz. Voltamos para casa, pintamos as paredes, fizemos uma pequena reforma, criamos um pequeno escritório. Aos poucos, também criamos coragem de arrumar a lápide do cemitério e começar a visitá-la. E uma força foi surgindo em nós, um novo propósito, uma missão que nossa filha nos deixou. Em dezembro daquele ano, resolvemos passar o Natal com a família. Não havíamos nos visto desde o início da gravidez, em decorrência da pandemia. Estávamos empolgados com este dia, mas nos decepcionamos. Achamos que nossos familiares iriam perguntar como estávamos, se precisávamos de algo, mas a verdade é que a maioria deles fingiu que nada aconteceu. Queríamos falar da nossa filha, o que havíamos aprendido e vivido nos últimos meses. Quão intenso foi passar por tudo isso. O luto é um processo muito solitário e, pela primeira vez, poderíamos conversar com quem a amamos, mas isso não aconteceu. Foi aí que entendi que o luto neonatal é um tabu muito grande para a maioria das pessoas. Ninguém sabe o que dizer, como reagir. No início, fiquei muito chateada, mas depois entendi o problema maior está por trás de toda a situação. As pessoas, ou a maioria delas,
não fazem por mal. Elas realmente não têm uma educação para o luto. E no nosso caso, como não queríamos contato no início, talvez não se sentissem à vontade de tocar no assunto. Por isso, com muita calma e empatia, comecei a entender que nem tudo que nos magoa tem a intenção. Mas sim, precisamos sinalizar a forma que gostaríamos de ser tratados. E sim, precisamos falar da nossa filha e que a memória dela merece ser respeitada. Precisei de muita maturidade e terapia para entender que tudo o que passei me trouxe aprendizados e lições que só sentindo na pele pude entender. Então, hoje tento fazer a minha parte, ajudando quem está à minha volta a ser mais empático com quem vive um luto, mas com um olhar mais amoroso e compreensivo. Certo dia, estávamos na casa da minha sogra e a avó do Ed, que já estava com Alzheimer avançado, apontou para o sofá, dizendo que havia um bebê de roupas brancas. Na sala com ela, estávamos eu e minha sogra. Olhamos com estranheza, mas não comentamos nada sobre. Naquela noite, sem saber do acontecido, o Edson sonhou que brincava com a Belle no sofá da casa da mãe dele. Acho que naquele dia, ela havia visitado a outra vovó. Eis que chegara meu aniversário em setembro de 2021. Havia planejado uma campanha para o projeto, onde pedi que meus familiares e amigos doassem fraldas, roupinhas e materiais de higiene para os bebês e gestantes. Achei que ficaria radiante e que este dia seria extremamente feliz. Porém, não foi bem assim. Minha menstruação estava atrasada e resolvi fazer um teste de gravidez pela manhã. Negativo. Chorei. Parecia que a vida me dava um novo soco no estômago. E no dia do meu aniversário, convidei o Ed para irmos até o mercado fazer algumas compras para uma janta em casa. Ao chegar no mercado, me deparei com um dos maiores aumentos de preços até então. Estávamos em uma fase difícil da pandemia. Lembro que compramos apenas a metade das coisas que saímos para comprar. Aquilo me deu um desespero. Cheguei em casa, abri minha planilha da empresa e vi que nossas expectativas de ganhos para os próximos 2 meses ainda estavam baixas. Na época, tínhamos 2 funcionários e mais alguns freelancers e fornecedores que trabalhavam conosco. Pagávamos aluguel de espaço, mas a situação da pandemia não nos permitia prever quando o ramo de eventos voltaria ao normal. Foi então que naquele mesmo dia do meu aniversário, fiz uma tabela financeira com todos os prejuízos, dívidas e acertos que precisaríamos resolver. Chamei o Ed e disse que fecharíamos a empresa temporariamente. Foi muito duro tomar essa decisão. Nossa empresa tinha nossa cara e o nome da Belle. Havíamos mudado de Bem Casados para Belle Celebrações. Mas naquele momento, era o melhor a fazer. Com as contas na ponta do lápis, fomos procurar emprego. Mais uma vez, precisávamos recomeçar do zero. Quando achamos que tínhamos estabilidade financeira, uma carreira estruturada e prestes a formar nossa família, tudo desandou. Por sorte, logo estávamos no mercado de trabalho. Eu voltei a trabalhar em escola, o Ed com atendimento. Mais uma vez, precisaria esperar. Esperar para voltar para minha área. Esperar para engravidar novamente, pois estávamos entrando em uma nova empresa. Esperar. Postagem do Instagram, 31 de dezembro de 2021. É 2021, mais um ano extremamente desafiador, de quebra de expectativas, encerramento de ciclos que venho passando nos últimos anos. Mas acho que no final deste ano, finalmente entendi que as coisas nem sempre são como queremos ou como planejamos. Sou extremamente sonhadora e planejadora, e demorei muito para entender isso. Neste ano, a vida me mostrou que, ao menos neste momento, preciso estar onde precisam de mim.
Preciso voltar ao essencial e recomeçar do zero novamente. Ter os pés no chão. Refazer todos os planos e ver os que ainda fazem sentido. Recuperar o básico que a correria me tirou. Fortalecer a base. Não julgar escolhas alheias. Saber que o que eu passei são lições minhas e que eu não necessariamente os outros aprenderam também. Aprendi que nem sempre tudo o que queremos cabe na nossa vida atual e que não é sobre desistir de um sonho, é sobre dar passos para trás, firmar os pés no chão e então dar impulso. Que nunca nos falte esperança, que a gente recomece quantas vezes forem necessárias, que a gente faça um feliz 2022. Orgulhosamente, encerro este livro no final de 2022, contando que este foi sim o ano da reconstrução. Conseguimos quitar as dívidas da empresa, dos exames e acompanhamentos médicos que realizamos. Entregamos os eventos que já estavam pagos e pendentes da pandemia, fazendo uma jornada dupla de trabalho. Trabalhando na escola, fiz um curso de educador auxiliar e entrei para a Faculdade de Letras. Curso este que me ajudará a me aperfeiçoar em ambas as profissões. Sigo com meus projetos que visam ajudar mamães e bebês. Estamos comprando nossa casa própria. Enfim, recomeçamos. Cada vez que faço meu ritual noturno de olhar para as estrelas no céu e completar um coração com a mão do Ed, percebo que a Isabelle vive em mim. Ela vive em cada atitude de amor, cada ato de carinho com as crianças na escola, cada passo do desenvolvimento deles. Eu a vejo em cada olhar de ternura que recebo, em cada criança auxiliada pelo projeto, em cada coração que foi tocado pela nossa história. Cada carinho com a minha afilhada, cada gesto de amor com a nossa família. Antes de cada atitude, minha consciência me pergunta se minha filha estaria orgulhosa de mim. Hoje, nos preparamos para a nossa próxima grande bênção, mas não sabemos o final dessa história. Este final pode ter muitas variáveis, mas uma coisa eu tenho certeza. Mesmo que minha história com a maternidade terminasse aqui, ela já valeria a pena. E eu faria tudo o que fiz e passaria por tudo de novo, para lhe trazer a este mundo e poder, para sempre, com orgulho lhe chamar de minha filha.